Oi, gente, tudo bem? Se você é nova aqui, eu sou a Ana, muito prazer, seja muito bem-vinda. Eu, nesse momento, estou tentando readaptar a minha rotina à nova vida que eu tô tendo aqui na Bélgica, né? Eu moro na Bélgica e voltei a trabalhar fora depois de um longo período trabalhando para mim mesma, trabalhando dentro de casa, fazendo os meus horários, não tendo hora para nada, nem para trabalhar, nem para resolver problema na rua, nem para ter meu lazer. Trabalhava no final de semana, trabalhava domingo. E agora eu tô tentando readaptar isso, porque agora eu tenho que cumprir horário, né? Eu tenho que bater ponto. Então, o que eu tô precisando fazer? Eu tô precisando escolher as minhas batalhas, né? Escolher pelo que eu vou me preocupar, escolher o que eu vou fazer primeiro, o que é importante para eu fazer naquele momento, o que eu posso esperar 2, 3 dias para fazer, ou daqui uma semana, ou daqui um mês. Então, se você está passando por ou uma mudança de rotina, ou sua rotina é muito cheia já desde sempre, você se atropela e não sabe como resolver tudo, você não dá conta de tudo. Esse vídeo é uma conversa sincera com você, de amigas, porque eu também tô passando por isso, então eu te entendo, você vai me entender e a gente vai chegar em algum lugar bom aqui, em alguma conclusão boa disso e a gente vai colocar em prática na nossa vida e a gente vai melhorar essa desorganização, essa rotina desorganizada, melhorar essa sensação de que a gente não consegue fazer nada, que o dia não rende, que a semana não rende, que o mês passou e a gente não viu e não fez nada do que tinha para fazer. Então a gente vai mudar isso. Bom, eu já falei aqui com vocês que é muito importante a gente aprender a dizer não, né? Para várias coisas na nossa vida. Às vezes a gente aceita muito convites, né? A gente não diz não, a gente assim vou, ou aceita ajudar alguém, deixando de lado algumas coisas importantes que a gente tem para fazer, nossas coisas, né? Porque a gente tem medo de dizer não, ou a gente se sente obrigada a agradar o outro, a gente se sente obrigada a dizer sim para pertencer a um grupo, ou para ser reconhecida como amiga, ou ser reconhecida como filha, uma boa filha, né? Uma boa amiga, uma boa esposa, uma boa namorada, uma boa funcionária. Então a gente se obriga a dizer sim muitas e muitas e muitas vezes, mesmo querendo dizer não para alguma coisa, para ter essa sensação, esse reforço de pertencimento, esse reforço de ser boa, né, para os outros, para a pessoa que você tá dando aquele sim, reconhecer que você é uma boa alguma coisa para aquela pessoa, né? E isso tem várias causas, né? Eu tenho esse problema de querer agradar os outros. Eu tenho uma noção, eu não sei com certeza, mas eu tenho uma noção de onde partiu isso ali na minha infância. E isso muitas vezes é um dificultador para eu dizer não. Então, posso até contar uma recente coisa que aconteceu que eu disse sim mesmo querendo dizer não. Então é algo que eu trabalho comigo nisso, apesar de ter melhorado muito, apesar de dizer não hoje para muitas coisas que antigamente eu dizia sim, ainda assim é uma luta, ainda assim eu preciso lutar comigo mesma para conseguir dizer um não de vez em quando para algumas outras coisas. E uma dessas coisas em específico é em relação ao trabalho. Eu falei que sábado e domingo eu não vou mais trabalhar, então como eu tô trabalhando fora agora, né, minha rotina mudou porque eu estou trabalhando fora, mas ainda assim aparece vez ou outra um projetinho do que eu fazia pro Brasil. Então, essa semana, 2 dias atrás, apareceu um serviço para eu fazer nesse final de semana. Hoje é sábado. E eu não consegui dizer não. Eu não foi nem pelo dinheiro, porque o dinheiro eu vou ganhar em real. Então, assim, às vezes se eu arrumar algum bico aqui, se eu precisar de dinheiro, arrumar algum bico de alguma coisa aqui, eu vou conseguir mais do que eu vou conseguir nesses projetos. Só que eu não quis dizer não para a minha parceira de trabalho, né, no Brasil, que muitas vezes mandou trabalhos enquanto eu não tinha nenhum trabalho aqui e eu precisava daquele dinheiro, ela me mandou, eu fiz, então eu meio que me sinto grata por isso e eu me sinto nessa obrigação de retribuir, porque ela tá precisando de mim agora para ajustar alguns outros projetos e eu posso fazer, apesar de não querer ocupar meu tempo no final de semana com trabalho. Então eu penso, vou abrir uma exceção. Só que essa exceção, eu sei que as próximas vezes eu também vou ter muita dificuldade de dizer não, não posso, não quero, ou simplesmente não vou fazer. Então muitas vezes a gente diz sim para as outras pessoas, querendo dizer não por essa necessidade de agradar. E pra gente dizer não, né, eu vou pro primeiro ponto que eu acho muito importante, pra gente começar a falar mais não
consciente, falar não para as coisas que não é importante, não são prioritárias, para, né, escolher realmente o que é importante, né, as batalhas que a gente vai lutar, os problemas que a gente vai resolver, as atividades que a gente vai finalizar, a gente tem que começar a entender o que é importante, né? Porque como que eu vou escolher as minhas batalhas se eu não sei nem quem eu sou direito, eu não sei nem aonde eu quero chegar direito, eu não sei nem o que é importante para mim hoje para eu chegar naquele lugar que eu quero daqui de 5, 10 anos, que é a conversa que a gente já teve em outros vídeos. Então esse é o ponto importante, é o que eu sempre bato na tecla aqui, a gente tem que se conhecer, saber o que é importante, analisar, tirar um tempinho para pensar o que é importante pra gente, onde a gente quer chegar, quem são as pessoas mais importantes pra gente no mundo, para começar a viver em função disso, né? Não o contrário, não é as demandas que chegam, a gente vai vendo se encaixa e vai recebendo e vai aceitando. Não, a gente tem que ser de dentro para fora. Quem eu sou? Onde eu quero chegar? O que é importante eu fazer hoje para me proporcionar isso daqui a um tempo? E tirar um tempo para pensar sobre isso. Eu tenho muito definido em mim as coisas que eu acho importante, onde eu quero chegar. Essa parte, assim, é muito bem definida. Como eu falei, eu tenho dificuldade em relação a agradar as outras pessoas. Então, se você já também tem essa parte bem definida, já sabe o que você quer, já se conhece muito bem, o segundo passo que eu acho importante pra gente começar a falar mais não, pra gente começar a focar no que é importante pra gente resolver, né, nos nossos dias, na nossa rotina, é começar pela parte mais fácil, começar a selecionar ali nas nossas atividades o que é importante pra gente e começar a dizer não pra gente mesma. Então vamos deixar o não para as outras pessoas um pouco de lado. A gente vai chegar lá. Se você, assim como eu, tem dificuldade em falar não para as outras pessoas, deixa por último. Começa com você mesmo a selecionar ali as suas atividades no dia, o que é importante, o que tem que ser realmente feito naquele dia ou durante a semana ou final de semana, e as outras coisas você vai deixando de lado. Por exemplo, eu não acho importante fazer minhas unhas. Isso aqui é uma coisa minha que eu não acho importante, não me incomoda. Eu corto elas curtinhas, eu lixo às vezes. Vou falar que ela tá até precisando de uma lixadinha. Mas eu não pinto, eu não tiro cutícula, eu não vou no salão pra fazer isso, principalmente aqui, que deve ser caro, nem sei o preço, mas deve ser caro. Eu não fazia no Brasil, aqui é que eu não vou fazer mesmo. Por quê? Porque eu acho que esse tempo que eu vou gastar fazendo a minha unha, eu faço outras coisas que é mais importante pra mim. Então, o que é que tem na sua rotina aí, que você faz e você nunca se questionou por que você faz? E se questiona agora, se questiona se você consegue tirar isso da sua rotina, pelo menos por um tempo, para focar em outras coisas que são mais importantes. Pode ser, por exemplo, todo dia você tem que passar um aspirador, passar uma vassoura em casa. E às vezes nem tá tão sujo assim, mas todo dia você tem que fazer isso, ou pelo menos de 2 em 2 dias você tem que fazer isso. Então tenta pular um dia disso. Por exemplo, se você varre a casa um dia sim, um dia não, e você varreu ela lá no domingo, passou uma vassourinha ou passou o aspirador de pó, e aí, na terça, depois que chegar do trabalho, você também tem o costume de passar uma vassourinha ali, varrer um pouquinho, passar o aspirador, só pra tirar alguma coisinha ali que sujou dos últimos 2 dias. Para de fazer isso na terça-feira, deixa pra fazer na quinta-feira. Vai cair o mundo se sua casa tiver uma sujeirinha no chão? Não. Um restinho de coisa no chão? Não. Vai cair o mundo se você tem filhos e tá um brinquedinho jogado ali? Não. Não vai acabar o mundo. Você tem coisas mais importantes para fazer. Aquilo ali não é o principal. Então você vai fazer o que é importante. Você precisa, sei lá, ir no médico. Ir no médico é mais importante do que você limpar a sua casa, convenhamos. Então vai no médico, marca uma consulta, vai no médico. Precisa ir no dentista? Vai no dentista. Tá muito tempo sem ter um lazer, alguma coisa, gente. Deixa a casa um pouquinho suja um tempo, vai no cinema, vai comer fora. Então, o que eu tô querendo dizer é, para um pouquinho, analise a sua rotina num todo e vê as atividades que você faz há muito tempo, que é meio que automática, e comece a dizer não para você naquelas atividades em prol do que é importante realmente de verdade para você. Então, fazendo esse exercício, a gente começa a dizer não pra gente. E aí você pode falar assim, mas eu começo a falar não pra mim e aí eu tô dando prioridade pra fazer as coisas dos outros. É o que eu falei. Vamos começar com a gente, primeiro, que é mais fácil a gente dizer não pra gente. É mais fácil a gente deixar de fazer algo pra gente. A gente tem isso. Quando a gente tem a tendência a querer agradar demais os outros, querer se aceita de alguma forma, a gente tem a tendência de deixar de fazer as nossas coisas pra fazer os dos outros.
Mas como eu falei, vamos focar ali no que a gente faz no nosso dia a dia, que não é tão importante, para focar no que é importante, vamos começar a tirar aquilo da nossa rotina. E aí o próximo passo é sim começar a dizer não para os outros. O que acontece? Quando eu comecei a falar mais não para as pessoas, antes eu fazia o seguinte. Então o que acontecia? Alguém me convidava para fazer alguma coisa no final de semana, alguma amiga. Eu tinha tendência de falar sim, vamos. E aí ia chegando perto do dia, das duas uma. Ou eu desmarcava, ou chegava no dia e desmarcava, e eu me sentia muito mal por aquilo. Então, eu evitava aquele sentimento ruim da primeira vez que eu disse sim. Então, eu evitava, eu passava por aquele obstáculo. Eu falei, ok, não vou falar não, vou falar sim, porque eu vou evitar aquele sentimento que vem de, ai, não estou agradando, ai, a pessoa vai ficar chateada comigo, ai, eu não vou ser aceita, e passava pra frente pro dia que fosse aquele evento, aquele convite. Então, eu passava pra frente e chegava no dia, eu não queria ir, e era mais forte do que eu. O que eu fazia? Eu escolhia entre o sentimento, ok, eu vou tipo, ter um sentimento muito ruim, aquela sensação de, ai meu Deus, não quero ir, tô indo obrigada, tô fazendo isso pelos outros, tô atropelando o meu sentimento pra fazer isso por outra pessoa. Ou eu falava, desmarcava, não vou, e não ia. E aí vinha o sentimento de nossa, que sacanagem. E eu entendo racionalmente que era sacanagem, era melhor eu falar não de primeira e ficar tudo beleza, do que marcar com a pessoa se programar, eu chegar no dia desmarcar. Eu não fui respeitosa com a pessoa, eu não fui respeitosa comigo a primeira vez que eu disse sim. Depois não fui respeitosa com a pessoa na segunda vez, que aí quando eu mudei pro não. Então aquilo era uma bola de neve de sensações ruins. Então eu comecei a, mesmo sabendo que eu vou ter essa sensação de, não é uma rejeição, mas é um sentimento de eu vou desagradar a pessoa, o que a pessoa vai pensar de mim, ou eu só falo não pra essa pessoa, ou eu nunca vou nos lugares que essa pessoa me chama pra ir. Então todos esses sentimentos, esses pensamentos que vinham, eu comecei a ignorar e a falar não. Tipo, eu entendia, não quero ir, não quero fazer, não posso fazer. Então eu comecei a ignorar esse sentimento e aí eu falo não. E aí eu fico com aquela coisa, ai meu Deus, a pessoa não vai gostar, eu vou desagradar a pessoa vai achar que eu sou uma má amiga, uma má esposa. E aí mesmo assim eu falo não. E aí, quando eu sei que eu não posso, não vai dar, ou eu tenho coisa mais importante para fazer, ou eu não quero, simplesmente não tô afim, eu falo não. E aí vem esse sentimento. E aí o sentimento passa e acabou o assunto. Eu não posterguei isso. Eu não procrastinei, ter essa sensação para outros momentos. Então, eu senti uma vez, acabou. Se a pessoa achar ruim, se a pessoa não entender, se a pessoa não aceitar, aí o problema não é comigo mais, né? É o problema com a pessoa. Eu fui respeitosa com o meu sentimento, eu respeitei a pessoa, né? Eu não desrespeitei o tempo dela, não desrespeitei a palavra que eu dei pra ela, não perdi minha credibilidade e tá resolvido ali. Então, se você tem esse problema de dizer não para as outras pessoas em relação à aceitação, né? A agradar, faz esse exercício. Vai vir aquela vontade de dizer sim para não desagradar, mas fala não. Mesmo assim, sabe aquela dor no coração? Fala não. Faz o teste. Você vai ver que você resolve o problema ali. No outro dia, você nem tá sentindo aquilo mais. Então, vai ser algo que vai ser cortado assim pela raiz. E com o tempo, com a prática, assim, vai melhorando bastante. Eu não vou dizer que é 100%. Às vezes, dependendo da pessoa, dependendo do que for, eu às vezes ainda sinto uma pontinha de tristeza de dizer, não vai dar. Mas diminuiu bastante. Então, eu já corto ali no começo. Quando me convida, eu já falo não. Ou quando me pedem um favor também. Quando me pedem um favor já é mais difícil. Eu já tendo a ter mais dificuldade de falar não, mas hoje eu também tô aprendendo a saber ali o que dá, o que não dá pra eu fazer sem me prejudicar. E outra coisa que é importante também, eu acho, nesse processo, de aprender a dizer mais não, aprender a escolher nossas batalhas, é também conseguir identificar quais são essas batalhas no sentido de preocupação. Então, às vezes, além de estar com aquela sensação de que não dá conta de nada, tipo, tá tudo de perna pro ar, porque a gente não tá conseguindo resolver, não tá conseguindo dar o 100% no trabalho, não tá conseguindo resolver os pepinos, resolver a burocracia, não tá conseguindo ter um momento de lazer, de respiro, de descanso, porque tem muita coisa para resolver. Além disso tudo,
tem as preocupações desnecessárias que a gente também escolhe ter, sendo que a gente deveria escolher não ter, escolher se preocupar com as coisas realmente reais. Então, são coisas que eu tenho também aplicado na minha vida, que eu tenho também praticado, é me preocupar com o que é fato, com o que é realidade, com o que está ali na minha frente, com o que pode ser que aconteça, com o que há possibilidade que aconteça. Eu não penso nisso, eu não me preocupo com isso. E é um processo, como eu falei também, né? No começo é muito difícil, porque para quem é ansiosa, assim como eu, todo mundo aqui, eu já falei, todo mundo sabe que eu sou ansiosa. É muito difícil ter essa consciência de que as coisas que ainda estão no futuro, pode ser que nem aconteça. Não, pra gente é meio que vai acontecer. E a gente tem que se preparar para quando aquilo acontecer. A gente não sabe quando vai acontecer, mas vai acontecer. Só que, na verdade, não é realidade, não vai. Pode ser que não aconteça. As chances de acontecerem são pequenas, ou tem umas chances maiores de acontecerem, mas pode ser que não aconteça. Desde que eu saí do Brasil, muitas coisas aconteceram diferentes, completamente, do que eu me programei. E por incrível que pareça, aconteceram melhor, então, aconteceram de uma forma melhor do que eu estava me preparando. Então, às vezes a gente se gasta ali uma carga mental pensando, planejando, se programando. Muitas vezes eu deixei de fazer coisas na prática porque eu estava ali me planejando, pesquisando, me programando para coisas que eu nem sabia que aconteceriam. Então é um tempo perdido também, porque não fica ali só na preocupação. Porque se já fica ali só na preocupação na cabeça, na mente, a gente ainda assim se desgasta, ainda assim fica cansada para fazer outras coisas, mas aí não fica só ali. A gente tem a preocupação e a gente vai atrás de coisas para amenizar aquela preocupação. Então a gente tende a se planejar mais, a ficar focado numa pesquisa, só numa coisa, para a gente ter aquela segurança de que vai dar certo, né? Que não vai acontecer aquilo, e se acontecer, a gente tá preparada. E eu tô falando a gente, mas eu tô falando de mim, tá? Eu tô falando a gente porque talvez você se identifique com isso. Mas eu tô falando especificamente de mim, que são coisas que aconteciam muito comigo. Hoje ainda acontece, mas em menor escala, porque eu comecei a ter consciência disso. E como eu falei pra vocês, eu tô aplicando no meu dia a dia, na minha rotina, pra que eu tenha mais tempo mental, né? Tenha uma mente livre para focar nas coisas que são reais, que são fatos, são de hoje, são problemas de hoje que eu preciso resolver hoje, não são problemas daqui um mês, um ano, que aí chegar lá eu penso nisso. Não, são problemas de hoje. Então eu acho importante para quem quer se organizar aí na rotina, ter essa consciência de focar nos problemas de hoje, né? Nos problemas da sua rotina de hoje. Aquele problema que talvez aconteça mês que vem, talvez nem aconteça, e você está preocupando com ele, você está se movendo hoje para resolver ele, mas vai chegar lá no dia, talvez nem aconteça, e você perdeu seu tempo hoje, que você poderia estar gastando em resolver um problema que está aí acontecendo, está na sua frente hoje, mas talvez seja menos preocupante para você, mas você está deixando passar, está deixando aumentar, está deixando virar uma bola de neve, porque você simplesmente não foca no hoje e resolve esse problema. E eu, novamente, falando você, mas sou eu, né? Talvez você se identifique, mas eu fazia muito isso. Então é isso, gente. Esse foi mais um bate-papo mesmo, assim, que eu vou trazer mais esse formato de bate-papo. Antes, meus vídeos eram muito, assim, ensinando passo a passo, né? Mas isso requer muita estrutura, muito roteiro e muito tempo, né, dedicado. E como eu falei, minha rotina está mudando, mudou praticamente, né? Não está mudando, ela mudou. E eu estou escolhendo as minhas batalhas. Então, se eu quero postar vídeo aqui no YouTube, eles têm que ser mais, assim, vamos dizer, amadores, né? Sem muita programação, sem muito pré-gravação, porque senão eu não consigo. Então, eu escolhi essa batalha, né, de fazer algo mais informal, mais sobre as minhas experiências, e é o que vocês vão ver daqui pra frente aqui no canal, porque é o que eu consigo nesse momento fazer. Então, quando eu puder fazer algo mais trabalhado, mais roteirizado, sim, com certeza eu vou fazer, mas hoje eu não consigo. Então é isso, espero que vocês entendam, e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo e até mais!